em Apocalipse capítulo 1. Nós vamos começar com o capítulo 1, para que vocês se localizem e entendam que o Apocalipse é um livro que está centrado no santuário. Aquelas pessoas que não entendem a doutrina do santuário não conseguirão nunca, never, entender o Apocalipse. Podem ler, mas não vão entender. Por isso que, já desde os primeiros séculos, teólogos estudaram o Apocalipse e entenderam tudo errado. Isso veio durante 1800 anos. Durante 1800 anos, o Apocalipse esteve sendo estudado, mas não da forma correta. Porque por 1800 anos, a porta que dá acesso ao Santíssimo estava fechada. Por 1800 anos. Essa porta que dá acesso ao Santíssimo do Santuário Celestial só foi aberta quando? 1844. Então, todos os que estudaram o Apocalipse antes de 1844, por mais esforços que fossem feitos, eles não conseguiam entender o Apocalipse. Porque o Apocalipse ele está centrado no santuário celestial. E a doutrina do santuário, conforme está escrito lá em Daniel capítulo 8, diz que a verdade foi lançada por terra. Mas a verdade lançada por terra, lá do capítulo 8, não está falando qualquer verdade ou todas as verdades, não. É uma verdade específica. Lá fala que o santuário terrestre foi lançado por terra porque foi destruído, né? No ano 70. Por Tito. Mas depois diz que a verdade foi lançada por terra, fez isso e prosperou. Lembram-se desse verso lá? Capítulo 8. Agora, que verdade foi lançada por terra e tiveram sucesso em ter lançado? A verdade do santuário. Primeiro foi o santuário da terra lançado por terra. Não ficou pedra sobre pedra. Mas não tinha muita importância porque já tinha sido ultrapassado, não é? No ano 31, quando Cristo morreu na cruz, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou de cima embaixo. E Jesus disse, vai ser tudo destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Com a morte de Jesus, ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o santuário da terra deixou de ter o seu valor. Cristo subiu ao céu, inaugurou o santuário do céu no ano 31, 50 dias após a sua ressurreição, foi a inauguração do santuário celestial. O que aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus? A festa do Pentecostes. Foi a festa da inauguração do santuário celestial, quando o santuário celestial foi ungido para poder ser usado. Como Moisés ungiu o santuário da terra antes de usá-lo, ungiu o altar de sacrifício, a pia, os candeeiros, não é? 7 candeeiros, a mesa com pães, o altar de incenso, e entrou no lugar santíssimo, ungiu a arca do concerto. Todo o santuário foi ungido antes de ser usado. Assim também, a unção do santuário celestial ocorreu por ocasião da ascensão de Jesus, e aconteceu na festa do Pentecostes, quando Cristo ungiu, inaugurou e foi entronizado como nosso sacerdote no santuário do céu. Por isso que lá na profecia de Daniel, as pessoas não atentam para isso. Não atentam para isso. De Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9 fala sobre as 70 semanas. E quando fala das 70 semanas, fala que a última semana das 70, foi do ano 27 ao ano 34, certo? Do ano 27 ao ano 34. Agora, o que Jesus faria
nesta última semana, diz aqui o capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Deus falando para Daniel. O povo de Daniel era o povo judeu. 70 semanas, ou seja, 490 anos foram separados para o teu povo. O que vai acontecer durante esses 490 anos? E aí diz, sobre a tua santa cidade. Para quê? Para extinguir a transgressão. Com a morte de Cristo na cruz, houve provisão para extinguir e acabar com o pecado. Houve provisão para acabar com o pecado. E era o sangue de Cristo derramado na cruz. Isso aconteceria no final das 70 semanas. O que mais? Dar fim aos pecados, que é o extinguir a transgressão. Não é? Extinguir a transgressão é dar fim aos pecados. E para expiar a iniquidade de quem? Nossa. E o que mais? Trazer a justiça eterna, que é Jesus. E selar a visão e a profecia. E para quê? Ungir o santo dos santos. Então, no final dessas 70 semanas, quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele ungiu o santo dos santos. E para ungir o santo dos santos, ele teve que entrar no santo dos santos. Ele teve que entrar no santíssimo. É aí que muitos adventistas se perdem, porque se perdem na explicação, porque os não adventistas pegam a Bíblia e mostram que, olha, aqui está dizendo que Jesus, lá em Hebreus diz que Jesus entrou no Santo dos Santos, entrou no Santíssimo, quando ele subiu ao céu. E nós falamos, não, está errado, ele só entrou em 1844. Não, nós é que estamos errados. Porque Cristo, quando subiu ao céu, ele entrou no Santo dos Santos. Está aqui, né? No final das 70 semanas. Ele ungiu o Santo dos Santos, para poder usar. A unção começou aonde? Lugar santo e santíssimo. Então, queridos, logicamente que Jesus, como sumo sacerdote, como juiz, ele entrou no Santíssimo em 1844. Isso é o que a profecia mostra das 2.300 tardes e manhãs. Então, para iniciar o juízo, ele entrou no Santíssimo 22 de outubro de 1844, para iniciar o juízo. Mas, fisicamente, ele não entrou no Santíssimo a primeira vez no dia 22 de outubro de 1844. Porque quando ele subiu ao céu, ele inaugurou o santuário celestial, incluindo o lugar santo e o Santíssimo, onde está o trono do Pai, conforme está escrito aqui. Então, agora voltando, irmãos, para Apocalipse capítulo 1, aqui nós lemos, capítulo 1, e o verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O Apocalipse diz respeito a tudo que iria acontecer de João para frente. O Apocalipse não diz respeito ao que iria acontecer de João para trás. É de João para frente. Aí não é profecia? Se você vai estudar o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, se você vai estudar o capítulo 17 de Apocalipse, você não pode começar com o Egito. Você não pode começar com a Síria, com Babilônia, com Medo-Pérsia. Você tem que começar pelo menos com Roma para frente. Seja Roma imperial, seja Roma papal, é de Roma para frente e não de Roma para trás. Então aqui diz que Deus mostrou no Apocalipse as coisas que iriam acontecer, não as que já tinham acontecido. E aqui no capítulo 1, irmãos, no verso 12, diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E o verso 13 diz: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. Então, João viu em visão Jesus. Jesus não estava no pátio, que não tem pátio do santuário celestial lá. O pátio do santuário celestial está na terra.
Apocalipse capítulo 11, verso 2 diz: mestre o santuário, deixe fora o pátio, para que seja pisado pelas nações. O pátio do santuário celestial é o planeta Terra, onde está o altar de sacrifício, onde o Cordeiro de Deus foi morto, o monte do Calvário. Mas no céu, o santuário celestial tem o lugar santo e o santíssimo. E João viu Jesus no santo. Então a primeira fase de Jesus no santuário do céu é no lugar santo. Porque João vê Jesus andando no meio dos 7 castiçais. E a Bíblia diz que os 7 castiçais representam as 7 igrejas, capítulo 1 e o verso 20. Capítulo 1, verso 20 diz: o ministro, o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então Jesus estava andando no meio da igreja de Éfeso, Jesus estava andando no meio da igreja de Esmirna, Jesus estava presente com a igreja de Pérgamo, Jesus estava presente no tempo da igreja de Tiatira, de Filadélfia, de Sardes. Jesus está presente com a sua igreja durante todas as eras, em que ele estava oficiando no lugar santo. Ele não precisou sair do lugar santo, porque desde a igreja de Éfeso até chegar na igreja de Laodiceia, o trabalho dele dizia respeito ao lugar santo. E é isso que está dizendo aqui. Ele está andando no meio das 7 igrejas. O ministério dele diz respeito ao lugar santo. Agora, quando chega na 7ª igreja, ele sai do lugar santo. Porque quando ele chega na 7ª igreja, ele diz: a 7ª igreja é Laodiceia, é o povo do juízo. Agora eu vou iniciar uma nova fase do meu ministério. Ele mostra no final do capítulo 3, Laodiceia, povo do juízo. E agora, ao terminar de falar de Laodiceia e o povo do juízo, ele continua falando no capítulo 4, verso 1, o quê? Depois de ter mostrado Éfeso, Esmirna, tanto, e chegou em Laodiceia, o que Jesus falou? Capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, João falando, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Agora a porta está aberta, mas não estava aberta. Na igreja de Filadélfia diz: esse é aquele que pode fechar e ninguém abre. Ele pode abrir e ninguém fecha. Porque qual é a porta que ele ia fechar? A do lugar santo? Qual a porta que ele ia abrir? Do Santíssimo. Jesus está na igreja de Filadélfia, antes de chegar em Laodiceia. Quando chega em Laodiceia, ele não mostra uma porta fechada, ele já mostra a porta aberta. Certo? Filadélfia durou de 1798 a 1844. Então Filadélfia chegou em 1844. E Jesus abriu a porta. Aí já é Laodiceia, povo do juízo. Então aqui o capítulo 4 está explicando o que acontece. Vejam o capítulo 4, verso 1. Vamos ler o verso todo. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Nós não podemos voltar para o ano 31, porque a fase de Cristo no lugar santo, passou. Jesus já estava no lugar santo desde o ano 31, andando com os filhos de Deus no período de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia. Mas agora Jesus Cristo está dizendo: eu vou mostrar para você o que vai acontecer depois destas coisas, porque agora vai iniciar a segunda fase do meu ministério no santuário do céu. Por isso, queridos, quem não entende a doutrina do santuário não consegue entender o Apocalipse. E no comentário bíblico adventista, diz ali no comentário bíblico adventista que os teólogos não adventistas já interpretavam os 7 selos e as 7 trombetas como
profecias repetitivas, como profecias que historicamente repetiam o mesmo período das 7 igrejas. Ou seja, eles voltavam com os 7 selos para o início da era cristã e colocavam os 7 selos em cima das 7 igrejas, como se fosse uma repetição das 7 igrejas. E colocavam também as 7 trombetas em cima das 7 igrejas, como se fosse uma repetição do período das 7 igrejas. Por que eles faziam? Porque eles não eram adventistas. E por não serem adventistas, não entendiam a doutrina do santuário, porque a doutrina do santuário estava lançada por terra, e ela só começou a ser restaurada em 1844. A decepção de 22 de outubro de 1844 deu-se pelo fato da doutrina do santuário celestial estar lançada por terra. Por isso eles acharam que Cristo vindo nas nuvens do céu e dirigindo-se ao ancião de dias, esse é o que está em Daniel 7,13, abra sua Bíblia, em Daniel 7,13. Quando o Guilherme Milene leu Daniel 7,13, ele entendeu como sendo a volta de Jesus, porque ele não entendia a doutrina do santuário. Ele era um batista, e a doutrina do santuário estava lançada por terra, a porta ainda não tinha se abrido, não é? Não estava aberta ainda a porta do Santíssimo. Então, quando ele leu Daniel 7,13, que diz aqui: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu. O que Guilherme Miller pensou? É a volta de Jesus. É o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Só pode ser a volta de Jesus, não pode ser outra coisa. Porque ele não entendia o quê? A doutrina do santuário. Porque aqui diz que Jesus Cristo não estava vindo à terra. Aqui diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Ao ancião de dias. Onde estava o ancião de dias? Assentado no trono. Capítulo 7, verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Onde é que estava o ancião de dias? Deus o Pai, assentado no trono. E o verso 13 diz que Jesus Cristo veio envolto em nuvens e dirigiu-se não à terra, mas ao ancião de dias. Ou seja, ele foi no Santíssimo do santuário celestial. Mas isso só pode ser entendido depois que a porta do santuário celestial, do Santíssimo, se abriu em 1840. Antes não dava para entender. Estão percebendo por que nós adventistas não podemos interpretar o Apocalipse do jeito que os batistas, presbiterianos, luteranos e anglicanos e católicos, como eles interpretam? Eles podem fazer o melhor que eles podem fazer, mas nós não podemos seguir os rastros deles, porque eles não entendem a doutrina do santuário celestial, mas nós entendemos, porque a nossa igreja nasceu no mundo para explicar a doutrina do santuário celestial para o mundo, porque as 3 mensagens angélicas fazem parte da doutrina do santuário celestial. Chegou a hora do juízo. Então, queridos, Deus levantou um povo na terra para ensinar ao mundo uma mensagem que ou nós ensinamos ao mundo, ou nós ensinamos, porque não tem outro povo para ensinar. Queridos, aqui no capítulo 4 de Apocalipse, está mostrando especificamente a sala do juízo. A mesma sala que Daniel viu no capítulo 7, é a mesma sala que João viu no capítulo 4. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse, diz Ellen White no livro Testemunhos para Ministros, naquele capítulo que fala sobre as Escrituras Sagradas, eu creio que é o capítulo 3, página 100 e pouco, ela diz que o livro de Daniel e Apocalipse deveriam ser encadernados juntos. Encadernados juntos, porque eles falam dos mesmos assuntos. Os assuntos que estão em Daniel, você encontra também no Apocalipse. Porque o foco de Daniel, o centro da mensagem de Daniel, é o santuário do céu. A restauração do santuário do céu. E o foco da mensagem do Apocalipse é o santuário do céu. O ministério de Cristo no lugar santo, durante a era das 7 igrejas, e aí o ministério de Jesus no Santíssimo, a partir de Laodiceia para frente. Claro, claro, claro.
Mas, aqui no capítulo 4, irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu faço parte, ela tem interpretado durante todos esses mais de 160 anos, tem interpretado o capítulo 4 e 5 de Apocalipse como sendo uma volta para o ano 31. Uma volta para o ano 31. Não a entrada de Jesus para o Santíssimo. Não a porta do Santíssimo se abrindo e mostrando o trono do Pai e 24 tronos, não. É uma volta para o ano 31, mostrando a festa que aconteceu no céu quando Jesus foi entronizado no céu. Então, eles voltam ao ano 31, voltam ao primeiro século da era cristã. Quebram a sequência linda que Deus colocou no Apocalipse, mostrando na igreja de Filadélfia, falou: eis que eu abro uma porta e ninguém fecha. Aí mostrou Laodiceia, que é o povo que vai existir na terra durante o tempo que esta porta vai estar aberta, que é o povo do juízo. E aí o capítulo 4 mostra a porta aberta e a sala, porque a porta estava aberta, foi possível ver dentro do Santíssimo. Porque estava aberta. Se estivesse fechada, não poderia se ver dentro do Santíssimo. Então, o capítulo 4 está falando do Santíssimo e não do lugar santo. Jesus passa para a segunda fase do seu ministério. E você vê exatamente aqui no capítulo 4, verso 2, e fui arrebatado em espírito, e eis um trono. Um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Não é o mesmo no capítulo 7, verso 9? E eu vi o ancião de dia sentado no trono? É a mesma cena. E o verso 3 diz que existiam, verso 4, né? Capítulo 4, verso 4, diz que existiam 24 tronos ao redor deste trono. É um tribunal, irmãos. Quando você vê um trono cercado por 24 tronos, você chama isso de tribunal do céu. É a sala do juízo. E mais, no capítulo 5 mostra que o Pai que está sentado sobre o trono, ele tem livro na mão. Daniel fala que ele tinha livros, no plural. Aqui fala, tinha um livro selado com 7 selos. Você pode chamar o livro selado de 7 selos de livros, porque são 7 livros. Ou você pode chamar de livro. Mas se você chamar de livro no singular, você tem que entender que você está falando de um livro de 7 volumes. É um livro com 7 volumes. Um livro com 7 tomos. Quando você pega a Bíblia, eu posso dizer, você está segurando um livro na mão. Aí o outro diz, não, pastor, o senhor está enganado. Ele não está segurando um livro na mão, ele está segurando 66 livros na mão. Porque a Bíblia tem 66 tomos. Entendem? Quando vocês veem o livro selado com 7 selos na mão do Pai, você pode falar, é um livro? Ou você pode falar, são 7 livros. Porque são 7 tomos. Separadamente, tem um selo que sela cada um dos livros. E só quando tira o selo do primeiro, é que se abre o primeiro. Tira o selo do segundo, abre-se o segundo. É independente. Não é um selo selando o livro. São 7 selos. Então são 7 tomos. São 7 tomos. Por isso que lá em Daniel fala livros no plural. E aqui no Apocalipse, diz, lá não fala quantos, mas aqui fala quantos. São 7. Lá em Daniel, fala vi tronos, mas não fala quantos. Mas aqui fala, eu vi um trono, mais 24 tronos, 25. Percebem que o Apocalipse ele dá mais detalhes. Por quê? O livro de Daniel é um livro fechado, selado, que não dava para entender. Mas que ele foi desselado aonde? No Apocalipse. No Apocalipse o livro de Daniel está sendo destrinchado, está sendo, entende? Esmiuçado. Ele está sendo colocado em detalhes. Por isso tem mais explicações. Essa é a vantagem de nós ligarmos o capítulo 7 de Daniel
com o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Lá no capítulo 7, verso 13, mostra o Filho do Homem vindo a quem? Ao ancião de dias. Agora, presta atenção. Quais as cenas do capítulo 7? O Pai assentado no trono, certo? Capítulo 4 mostra o Pai assentado no trono. Lá no capítulo 7 fala tronos. Aqui no capítulo 4 fala mais 24 tronos ao redor do trono. Lá no capítulo 7 fala que o Filho vem ao ancião de dias. Aqui o capítulo 5 fala que o Filho também vem ao ancião de dias. É a mesma cena, capítulo 5, verso 5. Capítulo 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, porque João estava chorando, porque o pai estava segurando o livro e ninguém podia abrir. E João entendeu que o livro tinha que ser aberto, que se o livro não fosse aberto, o caráter do pai não poderia ser justificado, reivindicado diante do universo. O grande acusado no universo era o pai. Antes de você existir, já existia um acusador, Satanás. E antes de existir um pecador, para Satanás acusar, ele já acusou quem? O santo. O santo Deus foi acusado. E, queridos, a acusação ficou no universo. O tribunal do céu é para reivindicar o caráter de Deus. De quê? Das acusações feitas por Satanás. Quando? Antes dele ser expulso do céu, ele fez essas acusações. E o Deus, o Filho, expulsou Satanás do céu, mas não resolveu o problema. Porque quando alguém xinga você dentro de casa e você expulsa a pessoa, você expulsou, mas o que ele falou está falado. Você não provou nada. Expulsar uma pessoa ou matar uma pessoa que acusou você, não resolve o problema. Certo? Por isso Deus, o Pai, não matou Satanás, não foi morto. Deu tempo ao tempo, para que chegasse o tempo em que as acusações fossem refutadas em corte. Refutadas em corte celestial. E a corte foi marcada para o 22 de outubro de 1844. Há pessoas que pensam, por que Deus marcou uma profecia de 2.300 anos para falar que no final dos 2.300 anos ia acontecer uma corte celestial? Por quê? Porque o nome dele estava envolvido. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 14, 6, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Quem é que estava em juízo? Deus, o Pai. O tribunal celestial foi montado para reivindicar e refutar as acusações feitas contra Deus, o Pai. Por isso temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. E Jesus Cristo, para poder defender o Pai na corte celestial, ele teve que nascer na terra, tornar-se homem, morrer como homem, ressuscitar, subir ao céu. E então ele conseguiu, ele conquistou a autoridade para poder abrir o livro selado com 7 selos e defender o Pai em corte. Por isso, Jesus encarnou. Porque ele usa a vida dele para defender o Pai diante na corte celestial. Mas Jesus não usa somente a vida dele, irmãos. Jesus usa a vida de um Jó, de um Noé, de um Enoque, a sua vida, a minha vida. Todos os filhos de Deus que vivem na terra, em submissão a Deus, e a lei de Deus se torna meditação alegre, deleitosa para você, de dia e de noite você medita na lei do Senhor, você está provando diante do universo que as reivindicações, que as acusações de Satanás contra o Pai são falsas, porque a lei de Deus é santa, justa e boa. Jesus está usando a vida dele, mas está usando a vida dos irmãos dele, para provar que a lei de Deus é santa, justa e boa. O grande conflito no universo, irmãos, é contra a lei de Deus, contra o caráter de Deus, e a lei é o reflexo do caráter de Deus. Por isso Deus tem na terra um povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Por isso Satanás está irado contra esse povo que guarda os mandamentos de Deus. Porque o tribunal de Deus gira em torno do caráter de Deus e da lei de Deus. E Cristo provou que é possível obedecer à lei.
E você e eu, em nome de Jesus e pela graça de Jesus, pelo Espírito Santo habitando em nós, nós provamos diante do mundo que é possível guardar com alegria os mandamentos de Deus. Porque não são pesados. Não diz isso lá em 1 João? Porque os mandamentos de Deus não são pesados. É uma alegria. Obedecer ao meu Deus é pesado? Não. Pesado como? Se Ele me ama e eu o amo. E Ele escreveu a lei no meu coração. Ele escreveu. Ele tomou a responsabilidade. O Espírito Santo tomou essa responsabilidade de escrever a lei de Deus no meu coração. Não fui eu que escrevi a lei de Deus no meu coração. Isso é obra do Espírito Santo. Por isso temos prazer na lei do Senhor. Por isso somos usados por Jesus no tribunal do céu, que começou em 1844. Então aqui diz, irmãos, capítulo 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Por que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou? Aqui diz, que venceu para abrir o livro. Que livro? Não é qualquer livro. É abrir e desatar os seus 7 selos. Então, a função maior de Jesus, Cristo morreu no Calvário como sacrifício, ascendeu ao céu, exerceu seu ministério no lugar santo por 1844 anos, e aí entrou para o lugar santíssimo para finalizar a sua obra, que é o clímax da obra de Jesus. O ponto alto da obra de Jesus, é o clímax, é o que ele faria no lugar santíssimo, quando ele pega o livro na mão e começa a abrir o livro. E cada selo que ele abre, ele vai então defendendo e reivindicando o caráter de Deus, usando não só a vida dele, mas a vida dos filhos de Deus na terra, refutando uma por uma as acusações de Satanás e usando a vida de homens e mulheres pecadores como nós. E aqui diz, irmãos, o verso 7, que Jesus veio. Liga esse verso 7 aqui, capítulo 5, verso 7, com Daniel 7,13. Você liga esses dois versos, é um verso só, que estão falando do mesmo assunto. Lá fala que o Filho do Homem veio ao ancião de dias. E aqui está falando que o Filho, o leão da tribo de Judá, veio ao Pai, assentado no trono, que tinha um livro selado com 7 selos na sua mão. Mas ele não podia abrir. Por que ele não podia abrir? Porque ele é réu. Ele é réu. As pessoas não entendem o juízo enquanto não entenderem que o Deus, o Pai, é réu. E o Filho é o advogado, porque a gente fala, Cristo é o nosso advogado. Está certo? É verdade. Mas antes de ser meu advogado, ele é o advogado de quem? Do Pai. A missão do Filho é honrar o Pai. A missão do Filho é defender o Pai. Por isso Jesus veio à terra e dizia: eu não faço nada de mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz a obra. Por isso o Pai, em João capítulo 5, irmãos, diz: eu estou assentado nesse trono aqui, eu deveria oficiar o juízo, mas eu não posso oficiar o juízo. Capítulo 5 de João, abra sua Bíblia. João capítulo 5, nós lemos o verso 22. O Pai dizendo: eu estou assentado no trono, porque quem deveria oficiar o juízo era aquele que está sentado no trono. Quando você entra num tribunal e vê o juiz assentado lá no trono, esse é o juiz, ele vai oficiar. Mas no caso do Pai, ele estava no trono, mas ele não podia oficiar o juízo. E vejam aí o capítulo 5, verso 22 de João, diz: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Por que o Pai a ninguém julga? Porque ele precisa de um advogado. Jesus começou defendendo o Pai no céu, quando expulsou Lúcifer do céu. Mas não resolveu a questão. Porque ele continuou acusando o Pai ao longo de 4.000 anos. Acusando.
E as acusações dele contra o Pai e contra a lei do Pai eram tão fortes que os anjos do céu balançaram. Os anjos do céu, os 2/3 de anjos no céu, eles tinham muita simpatia para com Satanás. Satanás continuou indo no céu, irmãos. A pior coisa é você ter que aturar um inimigo dentro da sua casa. Já pensou nisso? E Deus teve que aturar esse inimigo, indo ao céu de quando em quando, todo o concílio que se marcava, lá ia Satanás. Deus não podia dizer, não, você não. Como você não? Eu não sou o representante do planeta Terra, Adão não deu todo o domínio da terra para mim, então eu tenho direito. Então Deus o Pai deixava ele entrar. Por 4.000 anos, irmãos. Ele foi o representante da família humana, nos concílios do céu. Isso está em Jó capítulo 1, Jó capítulo 2. E enquanto ele ia no céu, ele fazia a obra dele. De quê? Falar mal do Pai. Falar mal da lei do Pai. Encheu a mente dos anjos. Por isso que quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, Deus fez uma revelação através da sua serva, naquele livro Desejado de Todas as Nações, quando fala da morte de Cristo na cruz. Ali diz assim: quando Cristo morreu na cruz, romperam-se os laços de simpatia que ainda existiam entre os anjos do céu e Satanás. 4.000 anos, irmãos. 4.000 anos. O capítulo está consumado. Isso mesmo. 4.000 anos, irmãos. Para refutar o quê? Uma acusação. Com a vida do Filho de Deus, ali caiu a máscara do diabo. Até ali ele estava usando uma máscara de vítima. Foi injustiçado. Fui injustiçado. Eu fui mandado embora sem... Não foi por justa causa. Né? Não foi por justa causa. E os anjos não entendiam o caráter de Satanás. Os anjos no céu não entendiam, por 4.000 anos, o verdadeiro caráter de Satanás. Mas na cruz do Calvário caiu a máscara dele. Porque Satanás assassinou na cruz quem? O chefe dos anjos, que é Jesus, o arcanjo Miguel. Os anjos ficaram decepcionados quando viu Satanás matar na cruz Jesus, que é o arcanjo Miguel, que é o chefe dos anjos. Então, queridos, foi marcada a corte. Porque Deus faz as coisas tudo em ordem. E a corte foi marcada para o final dos 2.300 anos. Para o dia 10 do 7º mês do ano 1844. Que caiu no dia 22 de outubro. Ali Cristo entrou na presença do Pai para receber o livro. Capítulo 5, verso 7. Capítulo 5 e o verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes, são lá 4 anjos querubins que estão na presença do trono de Deus, e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então os 24 anciãos têm salvas nas suas mãos, mostrando que eles participam do ministério de Jesus no céu. Jesus não oficia no céu sozinho, irmãos. Ele tem 24 anciãos que trabalham com ele. O que é isso, pastor? É o que a Bíblia diz. Porque os 24 anciãos tinham salvas de ouro. E o que tinha dentro das salvas de ouro? Incenso, o que mais? Que são as orações dos santos. Olha, irmãos, o santuário da terra era um exemplo do santuário do céu. Quantos turnos tinham no santuário da terra? 24 turnos.
E quantos turnos tem no santuário do céu? 24 turnos. É a mesma coisa. O santuário da terra era uma cópia do original. Por isso existem 24 anciãos que oficiam, que ajudam Jesus no quê? No ministério. E agora eles se prostram diante de Jesus Cristo. E o verso 9 diz que eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Por isso eles estão com salvas de ouro na mão, porque eles também foram constituídos sacerdotes junto com... Eles não trabalham independente de Jesus, eles trabalham ajudando o sacerdote que é Jesus. Ele não está sozinho, ele tem 24 irmãos dele, seres humanos, comprados pelo sangue dele, que estão no céu. Quando eles foram para o céu? Com aquela multidão que ressuscitou com Jesus. Aquela multidão de Mateus 27, 51 a 53, aquela multidão que ressuscitou com Jesus, glorificada, subiu ao céu com Jesus. E Jesus escolheu 24 desta multidão para trabalhar com ele no santuário do céu. E aqui estão eles. Por isso diz: para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Agora, queridos, no capítulo 6, ele começa a abrir os selos. Em que ano? 1844. Interessante, irmãos, que existem 12 teólogos adventistas, teólogos de nome, como o Dr. Mário Veloso, como o pastor Bullion, como o pastor Robertin Davis, como o pastor Ángel Manuel Rodrigues, como o Dr. Tilly, como o Dr. Jungberg, 12 doutores de nome que entendem corretamente que as cenas do capítulo 4 e do capítulo 5 de Apocalipse, estas cenas estão falando do juízo celestial que começou em 1844. Inclusive o pastor Bullion também. Se vocês pegarem o livro o Apocalipse dele, vocês vão lá no capítulo 4 e 5 do livro, vocês vão ver como ele mostra o capítulo 4 e 5 no juízo celestial. E não no primeiro século da era cristã. Está certo isso? Só que isso é contrário à interpretação tradicional da igreja adventista. Derruba por terra a interpretação de que o capítulo 4 e 5 é do ano 31. Só que, queridos irmãos, estes 12 teólogos, eles interpretam o capítulo 4 e 5 como sendo o juízo, de uma forma correta, mas quando eles vão explicar selo após selo, aí eles explicam da forma histórica, colocando os selos, o primeiro selo em cima da igreja de Éfeso, o segundo selo em cima da igreja de Esmirna, o terceiro selo em cima da igreja de Pérgamo, e assim sucessivamente. Eles tiram o selo do juízo e colocam os selos de forma histórica. Só que aí não faz sentido. Não faz sentido. Explicar a mesma coisa? Se os selos estão sendo abertos no Santíssimo, de 1844 para frente, é porque esses 7 selos dizem respeito às 7 fases do selamento. Selo na Bíblia quer dizer selamento. Nós não defendemos que a Bíblia somente pode interpretar a Bíblia. Esse não é um princípio adventista, que somente a Bíblia pode interpretar a Bíblia. Então, eu só posso aceitar os 7 selos como sendo 7 processamentos ou desdobramentos do selamento. Selo é selamento. Selo não é a história da igreja. O selamento não ocorre na terra. O selamento ocorre aonde? No céu. E muitas pessoas dizem: não, o pastor Samuel abandonou o historicismo. Eu nunca abandonei o historicismo, porque o historicismo diz respeito aos eventos históricos que ocorrem na história da terra.
Por isso o capítulo 2 de Daniel é historicismo, o capítulo 7 é historicismo, o capítulo 8 é historicismo, irmãos. Por isso as 7 igrejas é historicismo, porque é a história que ocorre no decorrer dos séculos na Terra. Agora, quando você chega nos 7 selos, que não dizem respeito a acontecimentos da Terra, e dizem respeito ao desdobramento do selamento no céu, porque Jesus abre selo após selo no Santíssimo do Santuário Celestial, são acontecimentos do céu e não da terra. Então, o historicismo não alcança isso. O historicismo não pode ser aplicado ao céu. O historicismo está limitado a acontecimentos da terra. Então, não é abandonar o historicismo. É aplicar o historicismo àquilo que diz respeito aos eventos da terra. E quando estamos estudando eventos celestiais, aí nós não podemos usar o historicismo. Nós temos que deixar que a Bíblia se explique. E os 7 selos estão falando de selamento. Agora, queridos, o selamento do povo de Deus começou com vivos ou com mortos? O selamento que começou em 1844, começou com vivos ou com mortos? Com mortos. Eu não vou usar a palavra julgamento para que as pessoas não fiquem confusas. Mas na minha mente e na Bíblia, selamento e julgamento são sinônimos. Quando nós dizemos que em 1844 começou o selamento dos mortos, porque os mortos começaram a ser julgados, mas não dos vivos. O selamento dos vivos não começou em 1844 e ainda não começou. Porque a Bíblia diz que o selamento dos vivos ainda vai acontecer. E é muito claro a Bíblia quando fala que o selamento dos vivos só vai acontecer paralelamente com o sinal da besta. Quando os ímpios estiverem sendo selados pelo sinal da besta, os filhos de Deus vivos estarão sendo selados pelo sinal do selo do Deus vivo. Então, esta é uma obra de selamento que vem ainda pela frente, chamado selamento dos vivos, que é o julgamento dos vivos. E isso está explicado aqui nos 6 selos. Os 6 selos explicam tudo isto. Agora, se nós desprezarmos os selos como sendo juízo celestial, ou seja, selamento do povo de Deus durante o juízo celestial, se nós desprezamos isso, nós não vamos entender o juízo. Porque Deus usa o capítulo 4, 5, 6, 7 e 8 de Apocalipse. Quantos capítulos Deus usa? 4, 5, 6, 7, 8. 5 capítulos Deus usa para explicar o juízo. Mas se eu jogo fora esses 5 capítulos e uso esses 5 capítulos para explicar outra coisa, que não é o juízo, a doutrina do juízo se torna o quê? Fraca? Frágil? O que nos sobra para explicar o juízo? Se eu não usar os 5 capítulos que Deus usa, o que eu vou usar para explicar o juízo? Daniel 8,14 e Apocalipse 14, verso 6. That's it. Por isso os não adventistas dizem que a doutrina mais frágil da igreja adventista não é o sábado, porque o sábado está alicerçado de Gênesis e Apocalipse. Não é a volta de Jesus, porque existem mais de 2.000 referências na Bíblia da volta de Jesus. A doutrina fraca dos adventistas, os teólogos não adventistas é que falam isso, é a doutrina do juízo investigativo. Essa história que eles inventaram, de que o juízo investigativo começou em 1844, essa é a doutrina mais frágil da igreja adventista, porque eles usam o quê? Um verso, 2 versos, e não dá para construir uma doutrina em cima de 2 versos, porque é como você querer construir uma cerca em cima de 2 palanques. Qualquer vento vai derrubar a cerca. Ela está frágil. Agora, se nós usarmos os capítulos que Deus escreveu para explicar o juízo, então nós não vamos ter 10, 15, 20, 50 versos, irmãos, para explicar o juízo. Nós vamos ter centenas de versos para explicar o juízo celestial. Deixa de ser uma doutrina o quê? Frágil. Se torna alicerçada. Não tem como mover, irmãos. É impossível você mover, porque ela é muito clara na Bíblia. Porque selo na Bíblia tem uma interpretação bíblica, que é selamento.
Não é história da igreja. Um dia em profecia, um ano, mulher em profecia, a igreja, e selo. Selo é selamento. Não é história da igreja. Não é repetição histórica das 7 igrejas. Por isso, queridos, esta interpretação que está sendo proposta para vocês, está sendo proposta nos livros que nós escrevemos, nós não tiramos da nossa cabeça. Nós tiramos especificamente da lição da escola sabatina. Vocês sabem que ninguém inventa nada, não é? Não existe nada de novo debaixo do sol. Não existe nada de novo. Quando eu estudei a lição da escola sabatina de 1989, foram 2 trimestres. Para estudar o Apocalipse todo, foram 6 meses. Para estudar o Apocalipse inteirinho. Foram 2 autores a lição. E lá eles expõem a interpretação histórica dos 7 selos, ou seja, cobrindo o período das 7 igrejas, mas eles dedicam mais tempo explicando a interpretação de sequência, os 7 selos na sequência da 7ª igreja, no juízo celestial. É ali que eles abrem o leque e mostram isso. E isso marcou a minha mente. Então, desde 1989, eu estou estudando isso, estudando. E escrevemos os livros, fizemos os gráficos. Isso não nasceu na nossa mente, nasceu na lição da escola sabatina. Eu sou culpado de ter estudado, muito bem estudado, a lição da escola sabatina de 1989. Por quê? Quando as pessoas dizem, não, mas na lição não fala isso. Não fala porque você não está lendo a lição. Pega a lição. Eu tenho a lição. A maioria não tem mais a lição. Tem em inglês. Em inglês está na internet. Eu posso dar para todo mundo a lição em inglês, porque lá todas as lições nos Estados Unidos você tem elas em inglês do ano que você quiser. Só que em português não está na internet. Eles não colocam na internet. Então somente quem tem as lições antigas, né, poderia ver como o autor realmente coloca, sugere o juízo celestial nos 7 selos. Tem, então. Essas, você pode ler lá com cuidado, como ele mostra a interpretação histórica, e depois dedica tempo para explicar a interpretação do juízo celestial. Então, queridos, olhando agora para o quadro que vocês têm na mão, aqui vocês vão ter, então, as 7 fases. O primeiro selo, capítulo. Outra coisa, irmãos. Por que 4 cavalos? Tem mais um papelzinho aí? Tem. Por que 4 cavalos? Por que não 5 cavalos? Porque são 7 selos. Não deveriam ter 7 cavalos? Mas Deus escolheu 4 cavalos. E ele explica por que ele escolheu 4 cavalos. Porque só existem 4 pontos extremos. Pontos siderais, né, que chamam, né? Cardeais. Pontos cardeais, né? Pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. E lá em Zacarias explica que os 4 cavalos representam norte, sul, leste, oeste. Ou seja, é um juízo universal. Por isso são 4 cavalos. Porque abrange o mundo todo, todas as igrejas cristãs e todas as religiões não cristãs. O juízo envolve, porque muitos pensavam assim antes. Em 1844 começou o juízo e somente o povo de Deus está sendo julgado. Não, irmãos. Em 1844 começou o juízo. Ponto final. De quem? Do mundo inteiro. Por que do mundo inteiro? Porque quando Jesus voltar, ele não vai ficar olhando para você e falando, será que ele está salvo ou está perdido? Não, quando Jesus voltar, ele já sabe quem está salvo, quem está perdido. Então, os perdidos já foram o quê? Julgados. Mas não vai ser durante os 1000 anos?
Não, irmãos, durante os 1000 anos nós vamos saber por que eles se perderam. Nós vamos investigar os livros no céu, não é? E vamos saber por que eles se perderam, por que eles não estão no céu. E vamos ser participantes de Jesus durante esses 1000 anos no céu, para determinar a pena que cada um receberá no final dos 1000 anos. Mas eles já foram julgados, por isso já estão o quê? Perdidos. Por isso o juízo que começou em 1844 é o juízo celestial, incluindo santos e ímpios, religiões cristãs e religiões pagãs. Por isso são 4 cavalos. E em Zacarias capítulo 6, leia para conosco, Zacarias capítulo 6. Zacarias capítulo 6 fala dos 4 cavalos. Capítulo 6 e o verso 1 em diante. Outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos e fortes. Esses grisalhos equiparam-se ao amarelo, né? Aqui no verso 5, no verso 4 pergunta: e respondi e disse ao anjo que falava comigo: o que é isso, Senhor? O que são esses 4 carros com 4 cavalos de cores diferentes? O que é isso? E Deus respondeu no verso 5. E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu. Estes são os 4 ventos do céu. Norte, sul, leste, oeste. Ou seja, lá em Apocalipse, quando aparecem os 4 cavalos, é porque está falando de um juízo que envolve de norte a sul, de leste a oeste. Ninguém escapa. Ninguém escapa. E cada cavalo representa um povo, um grupo, uma igreja, uma crença, mas é um grupo de pessoas. Onde na Bíblia Deus chama o seu povo de cavalo, compara o povo dele como um cavalo. Aqui no capítulo 9, capítulo 10 de Zacarias, o verso 3, capítulo 10 de Zacarias, verso 3, compara o povo de Deus a um cavalo majestoso na peleja. É o próprio livro. Capítulo 10, verso 3, diz assim: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja, na batalha. O povo de Deus é comparado a um cavalo na batalha. Por isso, Jesus aparece no primeiro cavalo como cavaleiro, e o cavalo é branco. O cavalo branco representa o povo de Deus, guiado e liderado por Jesus, que saiu o quê? Vitorioso e para vencer. Voltando lá então para o capítulo 6, capítulo 6 de Apocalipse. Verso 2: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Então, esse cavaleiro, você identifica quem é ele. Não diz o nome dele, mas identifica. Ele tem um arco na mão, tem uma coroa de vitorioso, e diz que ele saiu vitorioso, por isso ele está com a coroa, e para vencer. Quem é ele? Jesus. E o cavalo branco representa quem? O povo de Jesus. A igreja remanescente? Não. O povo de Jesus. O povo de Jesus existe desde quando? Desde Adão, desde Abel, desde Noé. É o povo de Jesus. Eles serão julgados, e são os primeiros a serem julgados, porque o juízo começa pela casa de Deus. Está claro isso? É o povo de Jesus, incluindo até os dias de hoje. O povo remanescente de hoje está representado pelo cavalo branco também.
Só que Deus tem um selo especial para os vivos, salvos vivos. Para os santos vivos, Deus tem um selo especial para eles. Mas eles pertencem ao cavalo branco. Os mártires têm um selo especial para eles, que é o quinto selo. O quinto selo é um selo específico para os mártires. Mas eles pertencem ao cavalo branco. E nós vamos ver por que tem um selo especial para eles então. Vamos ver então agora o verso 3, fala do segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, o segundo ser vivente, né, que era um anjo querubim, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Quem é um cavaleiro? Quem é um cavaleiro? Aqui não diz quem é. Você tem que saber quem é. E Deus não vai falar para você quem é. Você tem que ler e descobrir quem é. Aqui diz que este cavaleiro, ele tem o quê? Ele foi lhe dado para tirar a paz da terra, que se matassem uns aos outros. E foi lhe dado uma grande espada. Não, o que está falando? A profecia, irmão, gira em torno de Cristo e do anticristo. A profecia bíblica, nunca coloque o que não está na profecia. Entende? A profecia bíblica gira em torno de Cristo e de Satanás, o anticristo. Enquanto o anticristo, Satanás, não aparecer na terra, ele tem um anticristo que o substitui aqui, que é o Papa. Certo? Mas a profecia toda gira em torno do Cristo e do anticristo. Cristo e do anticristo. Nós vamos estar seguros se nós mantivermos isso como princípio, como foco. Se nós começamos a colocar nomes na Bíblia, se você começa a colocar nomes na Bíblia, você lê uma coisa e fala, o que é isso? Não, isso aí é o Átila, não, isso é o Genzirico, isso aí é o Odoacro, isso aí é o Maomé. Você está acrescentando nomes a quem? A Bíblia, e vai cair naquela maldição que diz, se alguém tirar, ou se alguém acrescentar qualquer coisa a este livro, a sua parte também será tirada da árvore da vida. Então nós não podemos colocar nomes e nem tirar nomes. Quando você lê aqui a descrição do primeiro cavaleiro, fica claro que é quem? Jesus. Quando você lê a descrição do segundo cavaleiro, do cavalo vermelho, fica claro que é quem? Satanás. Não está escrito o nome, mas está descrevendo o que ele é. Ele é o que tira a paz da terra. Ele é o que faz com que homens e mulheres se matem uns aos outros. É ele. E por que o cavalo é vermelho? Porque existe um grupo cristão, existe o cavalo branco, que é o povo de Deus, mas existe um grupo que reivindica o sangue de Jesus. Mas eles não amam a lei de Jesus. Por isso, embora sejam igrejas cristãs, eles não são liderados por Jesus. Por isso o cavaleiro que os conduz é Satanás. Mas por que eles entram aqui no juízo? Porque Deus tem milhões de pessoas sinceras na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, na Luterana. Deus tem milhões de pessoas sinceras na Deus e Amor, na Igreja Universal. A maioria dos salvos não está no povo de Deus representado pelo cavalo branco. Não é a maioria. A maioria ainda está em Babilônia e nas filhas de Babilônia. Por isso eles entram em julgamento, porque Deus vai salvar pessoas que estão lá dentro. Mas quem lidera essas igrejas é Satanás. Eles pregam contra a lei de Deus. E só prega a salvação pela fé em Jesus, mas desprezam a lei de Deus. Então aqui entram as igrejas protestantes evangélicas. Agora vem o terceiro cavalo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Quem é o único ser que tem a balança na mão?
Quem é o único ser que pode empunhar uma balança na mão? Que lá em Daniel, livro de Daniel e de Apocalipse, deve ser estudado juntos, né? Quem é que empunhou a balança na mão lá em Daniel? Lá em Daniel capítulo 6. Pesado foste a balança e achado em falta. Quem estava com a balança na mão? Deus, Jesus. Então, quem tem a balança na mão é Jesus. Ele é quem julga. Ele é quem lidera o tribunal no céu. E o cavalo preto representa quem? O oposto do branco. Que igreja nasceu branca? Nasceu pura, mas se tornou prostituta, apóstata. Hein? As igrejas, a igreja o quê? Católica. A igreja católica. A igreja católica é a primeira igreja cristã. De Apocalipse 12, mulher pura, representada pela mulher de Apocalipse 12. Só que no capítulo 17, ela está representada por uma prostituta. Só que prostituta não nasce prostituta, irmãos. Nasce pura. Você vê as prostitutas na rua aí, quando nasceram eram meninazinhas puras, inocentes. Depois é que se tornaram prostitutas. Essa igreja prostituta hoje, que dá do seu vinho a beber a todas as nações da terra, aos reis da terra, era um dia, foi o quê? Pura. Um dia ela foi branca. Um dia pertenceu ao cavalo branco. Mas se tornou trevas. Dominado pelo reino das trevas. Mas Jesus está mostrando, embora o líder dessa igreja pretenda ter poder para julgar as pessoas, porque dentre todas as igrejas cristãs, quem é que se levanta e reivindica o poder de julgar e mandar pessoas para o céu e para o inferno? Qual é o único líder na terra que pretende ter essa balança na mão e manda pessoas para o céu e para o inferno? O Papa. Mas aqui está mostrando que só Jesus tem a balança na mão, não ele. E dentro da igreja, representada pelo cavalo preto, Deus tem o quê? Vinho e azeite, que não pode ser danificado. Quando você lê a Ellen White escrevendo sobre o vinho e o azeite do cavalo preto, ela explica que esse vinho e o azeite do cavalo preto são as pessoas, os filhos sinceros de Deus que estão nestas igrejas apóstatas e que não podem ser desprezados. Nós achamos que a igreja católica é católica. A maioria dos salvos ainda está lá. A maioria dos salvos ainda está lá. Por incrível que pareça, Deus não pode trazer essas pessoas sinceras para a igreja remanescente ainda. Não pode. Porque a igreja remanescente ainda está morna. Não está preparada. Deus os conserva lá. Porque eles se escandalizariam se viessem para cá. Então eles ficam lá. Mas são sinceros. E se morrerem assim, estão salvos. E se permanecerem vivos até o alto clamor do sai dela, povo meu, que será dado após o decreto dominical, então eles vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. Mas muitos vão morrer antes. Mas morrem o quê? Salvos em Jesus. Morrem em Jesus, seguindo a luz que tem. Vivendo a luz que tem. Enquanto muitos que são da igreja adventista não estão vivendo a luz que tem. Nós temos a luz, mas nem sempre vivemos de acordo com a luz que temos. E aquele povo tem uma luz tão pequena, mas vive a luz que tem. Essa é a diferença. Gente sincera de coração. São representados pelo cavalo preto. Por isso aqui diz, no finalzinho do verso 6, não danifiques o azeite e o vinho. Se referindo a esse povo sincero. Filhos de Deus que estão lá. E agora vem o quarto cavalo, verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome? Morte. É difícil de saber quem é ele? Morte. Ah, não dá só com isso. Então vem mais explicação, descrevendo. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder
para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste, com feras da terra. Quem é esse cavaleiro? Satanás. Ele lidera todas as religiões não cristãs, representadas pelo cavalo amarelo. Só que Deus também tem um povo sincero vivendo no islamismo, no budismo, no hinduísmo, no confucionismo. Deus tem um povo nesse. Deus tem dado visões e sonhos para muitos homens ricos, sheiks árabes. Têm recebido visões de Deus sobre a igreja adventista. Um deles escreveu para a Conferência Geral da Igreja Adventista, dizendo: me mande um pastor da Igreja Adventista, porque eu quero explicações. E o pastor chegou lá. Ele disse: eu tenho tido sonhos mostrando que essa é a igreja de Deus. Eu quero conhecer melhor. Deus está agindo porque tem gente sincera, irmãos, que 5 vezes por dia ele para um negócio que está fazendo com você. Pode ser um negócio de milhões de dólares. Ele para, lança o tapete no chão e se ajoelha e vai adorar o Alá, que eles acreditam que seja o Deus de Abraão. Nós sabemos que não é, mas ele está seguindo a luz que ele tem. São pessoas sinceras. Então, queridos, essas religiões não cristãs são representadas pelo cavalo amarelo, cujo líder é Satanás. Mas Deus tem povo sincero, por isso eles entram em juízo, porque Deus vai salvar muitos que estão ali também. Agora vem o 5º selo, irmãos, e não tem mais cavalo, que não tem mais nenhuma classe de pessoas. Já foi de norte a sul, leste a oeste, já incluiu todo mundo. Agora, o 5º selo fala que é o selo dos mártires. Os mártires pertencem ao cavalo branco. Mas por que eles têm um selo especial só para eles? Vamos ler por quê. Capítulo 6 e o verso 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Ou seja, os mártires. Os que morreram, foram sacrificados por amor a Jesus e por amor do testemunho que deram. E o verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: veja a reclamação dos mártires. Veja o clamor dos mártires. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Até quando não nos julgas e vingas o nosso sangue? Até quando? Se o juízo não tivesse começado, não faria sentido a frase: até quando não nos julgas? Mas se o juízo começou com o cavalo, o primeiro selo, o cavalo branco, e o cavalo branco está sendo julgado, o vermelho e o preto e o amarelo, e os mártires não estão sendo julgados, então justifica o clamor deles: até quando, Senhor, não nos julgas? Por quê? Estão sendo julgados todos, e nós não estamos sendo julgados. Porque os mártires, irmãos, começando por Abel, ainda não começaram a ser julgados. Simbolicamente eles estão clamando: até quando, Senhor? E Deus dá a resposta. Vejam o verso 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Nós estamos vivendo em tempo de mártires, irmãos. Enquanto estamos aqui confortavelmente assentados, existem mártires morrendo por amor a Jesus, sendo queimados na Síria, principalmente na Síria, na Nigéria, nos países árabes, nos países muçulmanos, nos países da África. Cristãos sendo mortos, são milhares por ano sendo mortos como mártires. Agora, na travessia lá da África para a Europa, para a Itália, no mar Mediterrâneo, jogaram para o mar, mataram, lançando no mar, cristãos. Cristãos. Você tem que jogar alguém no mar, joga os cristãos. Está acontecendo, irmãos. Saiu no Face, eu vi lá a foto de uma mãe com as 2 crianças, os 3, a mãe pendurada mais para cima, mais para baixo, na mesma linha da corda, o filho e outro filhinho, os 3 enforcados, cristãos.
Então, os mártires, o número dos mártires está se completando, mas vai se completar, finalmente, quando sair o decreto dominical. Aí vai se completar o número dos mártires. Porque depois que a porta da graça se fechar, irmãos, nenhum filho de Deus morre mais. Porque não adiantaria morrer. Morrer por quê? Se não vai salvar mais ninguém. Mas antes da porta da graça se fechar, Deus permite que existam mártires, porque um mártir morrendo converte outros. Eles matam os cristãos, mas aquela cena de um cristão morrendo fiel ao seu Deus não sai da mente daquele que matou. Não sai, fica ali, ó, marcando. Quando ele fecha o olho para dormir, vem aquela cena. Vem aquelas cenas. Por isso que o sangue dos mártires é como semente que produz o quê? Uma grande colheita. Quando sair o decreto, vai se completar o número dos mártires. Então os mártires serão julgados, porque o número deles se completou. Então, irmãos, os mártires vão ser julgados juntamente com quem? No mesmo tempo em que os vivos estiverem sendo julgados. Porque os vivos vão começar a ser julgados quando sair o decreto dominical. Isso é no 6º selo. O 6º selo é o selo reservado para os vivos. O julgamento dos vivos, incluindo salvos, incluindo ímpios, incluindo os que vão receber o selo do Deus vivo, incluindo os que vão receber o sinal da besta, esse juízo vai começar com um estrondoso terremoto. Capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve o quê? Um grande tremor de terra. Esse tremor de terra no Nepal foi 7.8, depois teve o 7.3, mas aqui não está falando de 7.8, nem 9, irmão. Isso aqui vai ser um tremor de terra que vai explodir todos os medidores que existem. Eles vão falar, não tem aparelho para medir esse tremor de terra que deu. Vai ser um tremor de terra que vai sacudir a terra, não um só país, um só continente. Vai sacudir a terra. Esse tremor de terra não precisará ser anunciado pelo rádio ou pela televisão, irmãos, porque todos os seres humanos, mesmo aqueles que vivem nas mais longínquas terras, eles saberão do que está acontecendo, porque Deus vai sacudir a terra. E na sequência do grande tremor de terra, vem o escurecimento do sol. E na sequência, a lua em sangue. E na sequência, uma grande chuva de estrelas. E na sequência, ilhas e montes se movendo dos seus lugares. E provocando o quê? Quando ilhas e montes se movem dos seus lugares, o que provoca? Grandes ondas, tsunamis. Vocês já não leram que a irmã White fala que as regiões litorâneas vão ser cobertas pelas águas? Quando? Quando acontecer o 6º selo. Deus vai sacudir a terra, preparando a terra para o alto clamor. Às vezes nós ficamos pensando, como é que nós vamos evangelizar o mundo se nasce mais gente do que morre? Como é que nós vamos evangelizar o mundo se hoje, em 2015, 2000 anos depois de Cristo ter vivido na terra, ainda mais da metade do mundo nunca ouviu falar de Jesus? Então, irmãos, achar que nós vamos evangelizar o mundo com os nossos sistemas, nossas estratégias, nunca vai acontecer. Mas como é que o mundo vai ser evangelizado? Porque Deus tem uma estratégia. Deus tem uma estratégia. Naquele tempo foram 12 discípulos ungidos pelo Espírito Santo, chamado chuva temporã. Agora vão ser 144 mil discípulos. Se 12 discípulos viraram o mundo de perna para cima, lembram que Paulo disse que no tempo dele o evangelho alcançou o mundo todo? Vocês já leram esse texto na Bíblia? Então, se 12 ungidos pelo Espírito Santo levaram o evangelho no mundo todo, imagine 144 mil ungidos, não pela chuva temporã, mas ungidos pela chuva serôdia do Espírito Santo, irmãos. O clímax, irmãos, a beleza do plano da salvação está reservado para os próximos dias, para o futuro. É aí que vocês vão ver quem é Deus e por que Deus é Deus. É interesse dele sacudir a terra, é interesse dele escurecer o sol e a lua e a queda das estrelas e as ilhas se movendo e o povo apavorado e clamando e gritando com terror
Mas existe um grupo chamado 144 mil que está dentro do sexto selo, irmãos. Por que Deus colocou os 144 mil especificamente dentro do sexto selo? Porque é aí que eles têm que estar. Porque o capítulo 7 faz parte do sexto selo. O sexto selo começou no verso 12, o capítulo 6, verso 12, e vai até o final do capítulo 7. É o tempo do sexto selo. Deus vai usar este grupo, 144 mil, com rostos iluminados. Como é que Ellen White fala no Grande Conflito? Rosto iluminado de santa consagração, que não avaliam os riscos para pregar o Evangelho. Eles pregam as 3 mensagens angélicas. Chegou a hora do juízo. Quando agora, no tempo do fim, quando sair o decreto dominical, quando os 144 mil, com grande voz, proclamarem, chegou a hora do juízo, estão falando de que juízo? Dos vivos. Dos vivos. Porque chegou a hora do juízo dos mortos, foi em 1844. Agora chegou a hora do juízo, é dos vivos. Muitos acham que não dá para saber quando vai ser o juízo dos vivos, irmãos. Lógico que dá para saber, é o sexto selo. E os mártires vão ser julgados juntamente com os vivos. Como é que a gente sabe que o sexto selo é o selo dos vivos? Porque aqui no capítulo 7, fala assim, capítulo 7, verso 2, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Onde é que na Bíblia aparece o selo do Deus vivo? Essa frase, selo do Deus vivo, aparece uma vez na Bíblia. Não tem, não, nenhuma outra parte. Não, mas lá em Ezequiel fala do sinal de... Lá fala o sinal de Deus. Mas a frase selo do Deus vivo aparece uma vez na Bíblia. E aparece quando? No sexto selo. Porque chegou a hora do selamento dos vivos. Vocês sabem que o domingo ainda não é o sinal da besta? Vocês sabem que as pessoas estão morrendo guardando o domingo e estão salvas? Vocês já pensaram nisso? Não foi só Guilherme Miller que morreu guardando o domingo e está salvo. Não, irmão, não é só ele. Não foi só Martinho Lutero que morreu guardando o domingo e está salvo, não, irmãos. Tem muita gente sincera que morre guardando o domingo e está salva porque eles não sabem, irmãos. Eles não têm a luz que nós temos. Deus não os julga pela luz que nós temos. Deus julga cada um pela luz que tem. Mas quando sair o decreto dominical, irmãos, e quando o decreto dominical se tornar universal, Ellen White fala que todos na face da terra poderão fazer uma decisão o quê? Inteligente. Essa é a expressão que ela usa. Todos poderão fazer uma decisão inteligente a favor do selo do Deus vivo ou do sinal da besta. Porque não haverá mais ignorância, irmãos. Porque Deus vai sacudir a terra com um tremor de terra, escurecimento do sol e da lua, de novo. Aconteceu para anunciar o juízo dos mortos, e agora vai acontecer para anunciar o juízo dos vivos, irmãos. Que é a coisa mais importante do ministério de Jesus no céu, é agora o juízo dos vivos. Porque julgar morto é fácil, irmãos. Julgar morto é fácil, porque está morto. Mas julgar vivo, que ainda está vivendo, e vai continuar vivendo, isso é o clímax do ministério de Jesus. Por isso não começa do nada. Começa com um grande tremor de terra, o escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas, ilhas se movendo, e o povo clamando e pedindo. O que é isso? O que está acontecendo? Só um povo pode responder. Como Jonas. Só Jonas podia responder a pergunta daqueles marinheiros experientes. Por isso acordaram Jonas. Tem muito adventista dormindo. Nós vamos pegar o adventista pelo colarinho e vamos falar, me diga aqui, você não é um adventista? Então me diga o que é isso que está acontecendo. Vocês não são o povo da profecia? Então agora me diga o que é isso que está acontecendo. E ele vai, realmente vai começar o selamento do povo de Deus. Ele nunca falou, mas agora vai ter que falar. Jonas não queria falar, irmãos. Ele foi obrigado a falar. O povo que está dormindo, o povo que é morno, ele tem que acordar, irmãos. Porque o que vai acontecer na terra, só nós sabemos explicar o que está acontecendo. Porque ninguém mais entende a profecia desta forma, irmãos. Só os adventistas. E então milhões vão tomar decisões. Porque não vai ser pregado do púlpito, irmão.
Deus vai pregar através do sol, da lua, das estrelas. Então começa o selamento. O povo de Deus sendo selado pelos selos do Deus vivo. O selamento começa primeiro pela casa de Deus. Depois dos 144 mil serem selados, diz aqui o capítulo 7, aí vem uma grande multidão que ninguém podia contar. Verso 9. Capítulo 7, verso 9. A grande multidão não vem antes dos 144 mil, porque eles vão se converter pelo alto clamor dos 144 mil. Sai dela, povo meu. E não é pouca gente que vai sair, irmãos. Aqui diz o capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. É muita gente, irmãos. De todas as nações e tribos e línguas, povos, que estavam diante do trono e diante do Cordeiro, trajando vestidos brancos com palmas nas suas mãos. Esta grande multidão veio da hora 1/10. É do tempo do fim, do 6º selo. Antes de abrir o 7º selo. E o que é o 7º selo? Fechamento da porta da graça. É o fim do juízo. É o 7º selo. Por isso aparece o juízo dos vivos, com as primícias que são 144 mil dos vivos. E agora com a grande seara de salvos vivos, que é essa grande multidão que ninguém podia contar. E tanto as primícias como a grande seara de salvos vivos, eles atravessam um período chamado de grande tribulação. Nós chamamos de angústia de Jacó, mas a Bíblia chama de grande tribulação. Diz aqui o capítulo 7, verso 13 em diante. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes são que estão vestidos de vestidos brancos, quem são, de onde vieram? Que está falando dos 144 mil e da multidão que ninguém podia contar, todos vestidos de branco. E o que diz aqui? Verso 14. Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Queridos, o juízo celestial termina em vitória, em sucesso, com a chuva serôdia do Espírito Santo, e com a conversão de uma multidão que ninguém podia contar. E Jesus, no 7º selo, antes de fechar a porta da graça, ele ainda faz uma última intercessão. Os derradeiros. Está para fechar a porta da graça. E Jesus olha e vê que tem uma multidão que ainda não foi selada. E ele clama ao Pai: meu sangue, Pai, meu sangue, Pai. E os 4 anjos que seguram os 4 ventos, do capítulo 7, verso 1, os 4 anjos que estão segurando os 4 ventos, são ordenados a segurarem os 4 ventos, até que estes derradeiros sejam selados. E Jesus finalmente lança o incensário sobre a terra. Estou falando do 7º selo. Capítulo 8, verso 5. Verso 4 fala da grande intercessão que ele fará. Verso 4, capítulo 8, verso 4. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. A última intercessão. E agora ele, depois de interceder, verso 5 diz: e o anjo, falando de Jesus, esse anjo, tomou um incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. No livro Primeiros Escritos, página 279, Ellen White usa este verso. E ela fala ali: ele levantou e lançou o incensário sobre a terra e disse: está feito. O imundo continua imundo e o santo continua a se santificar. O que é isso, irmãos? Fechamento da porta da graça. Agora Jesus não tem mais incensário na mão. Ele não mais intercede. Agora ele sai do Santíssimo, mas não sai para o pátio. O pátio é o planeta Terra. Não é? Ele sai do Santíssimo, mas não sai para o pátio. Ellen White, lá no Grande Conflito, diz: ele sai do Santíssimo e se demora no lugar santo. Igualzinho o sumo sacerdote no santuário da terra, que quando saía do Santíssimo, ele se demorava no lugar santo. E quando ele se demorava no lugar santo, ali não era mais expiação, ali já não era mais intercessão, ali era ele e Satanás, certo? Era o sumo sacerdote e o bode Azazel, Satanás. Então, quando Cristo deixa o Santíssimo, ele se demora no lugar santo. E ali não é mais intercessão, não é nada. Ali é ele e Satanás. Porque agora ele autoriza Satanás a fazer a obra que ele nunca foi autorizado a fazer. De destruir a terra. Aí começam as 7 trombetas. As 7 trombetas só começam a ser tocadas depois que Jesus lança o incensário sobre a terra.
E ele deixa o Santíssimo e se demora no lugar santo. O tempo em que as 7 trombetas são tocadas é o tempo em que Jesus sai do Santíssimo e se demora no lugar santo. Esse é o tempo que as trombetas são tocadas. Prova isso na Bíblia, irmãos. Capítulo 8, verso 6. Capítulo 8, verso 6. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Quando? Quando Jesus lançou o incensário sobre a terra. E disse o quê? Está feito. Está feito. Deus é... Irmãos, quando nós entendemos a profecia, nós nos inflamamos com tal chama do Espírito Santo, que queima dentro de nós, e nós queremos contar para os outros. E nós queremos viver à vista de um Deus santo. Nós queremos viver à vista desse Deus santo, recebendo da santidade dele, vivendo como seres santos. Deus quer nossa santidade. Sede santos porque eu sou santo. E Deus vai usar você para anunciar esta verdade profética, para a conversão da grande multidão. Amém. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Eu ia falar um pouquinho